Quantas vezes você deixou de agir porque pensou no que os outros iam falar? Quantas vezes uma crítica derrubou sua confiança? Ou uma opinião alheia te fez duvidar de quem você é? A verdade é dura. Enquanto você viver prisioneiro da aprovação, nunca será livre. Você pode ter sonhos grandiosos, pode se esforçar, pode até trabalhar duro. Mas se a sua mente continua acorrentada ao medo do julgamento, qualquer palavra pode te destruir. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: é tolice se importar com a opinião daqueles que amanhã já não existirão. E aqui está o ponto central. Não se importar com o que dizem não é apenas equilíbrio emocional. É muito mais do que isso. É o fundamento da verdadeira liberdade. É a chave que abre espaço para a grandeza. Quando você se liberta do peso das opiniões, você conquista clareza. Você encontra estrutura. Você ganha poder para seguir seu caminho sem hesitar. Esse desapego é o que transforma homens comuns em vencedores. Pois somente quem não teme o julgamento externo pode agir com coragem, construir sem distrações e vencer sem pedir permissão. Se você já se cansou de viver refém do que pensam sobre você, se deseja, de uma vez por todas, assumir o controle da sua vida, então este vídeo é para você. 1. O peso invisível das opiniões. Pense por um instante. Quantas decisões você já deixou de tomar porque alguém poderia criticar? Quantos sonhos você guardou na gaveta porque temia o julgamento? É como carregar uma corrente invisível. Você acorda, trabalha, vive, mas não percebe que está acorrentado. E pior, a chave dessa prisão não está nas mãos de ninguém. Está nas suas. O estoicismo nos ensina algo poderoso. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E o mesmo vale para as palavras dos outros. Não é a crítica que te fere. É o valor que você dá a ela. Não é a opinião que te paralisa. É a importância que você escolhe oferecer a ela. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você descobre que a maior parte do sofrimento não vem do mundo, mas da sua mente. E se a mente cria a prisão, a mesma mente pode criar a liberdade. Lembre-se, a opinião alheia é passageira. Hoje falam de você, amanhã esquecem. Mas se você deixar que essas vozes ditem seus passos, você continuará vivendo a vida que os outros querem, e não a sua. O verdadeiro poder começa no silêncio interior. No momento em que você olha para dentro e decide: eu não preciso da aprovação de ninguém para ser quem sou. Eu não dependo do aplauso para seguir em frente. Minha vida é guiada pelo meu propósito e não pelo olhar dos outros. 2. O julgamento é reflexo, não verdade. Pare um instante e pense. Quantas vezes você perdeu a paz porque alguém falou algo de você? Um comentário maldoso, uma crítica injusta, uma opinião que ficou ecoando na sua cabeça. Mas a verdade é dura. O julgamento do outro não é sobre você. É sobre ele. É sobre as dores que ele carrega, as frustrações que ele não sabe lidar, as batalhas que ele perdeu dentro de si. Quando alguém te chama de fraco, talvez seja porque ele se sente impotente. Quando alguém zomba da sua escolha, talvez seja porque nunca teve coragem de fazer a própria. O julgamento é sempre reflexo, nunca é verdade absoluta. Marco Aurélio escreveu: o que me fere se é a opinião de outro. Só fere se eu decidir que fere. E é exatamente isso. A crítica só ganha poder quando você a aceita como verdade. A ofensa só dói quando você a carrega para dentro da alma. A pergunta que você precisa se fazer é: você vai viver como escravo da voz alheia ou como dono da sua própria consciência? O homem forte não se define pelo que os outros dizem. Ele se define pelo que ele é.
em silêncio, quando ninguém aplaude, quando ninguém enxerga. 3. O silêncio como arma. Quantas vezes você já quis responder na hora, provar seu ponto, mostrar que estava certo? Mas no fim, percebeu que gastou energia demais e não mudou nada. O silêncio é uma arma poderosa. Não porque você se cala por medo, mas porque domina a si mesmo o suficiente para não reagir como um animal acuado. O silêncio não é covardia, é disciplina. É a força de segurar a espada no coldre quando todos esperam que você ataque. No mundo de hoje, onde cada um grita sua opinião como se fosse dono da verdade, responder a tudo é viver em guerra sem fim. E quem vive em guerra permanente nunca encontra paz. O sábio entende que nem toda batalha merece ser travada. Ele guarda sua energia para aquilo que realmente importa. Ele prefere calar quando as palavras não trarão mudança. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro poder é manter-se sereno em meio ao caos. E a Bíblia confirma. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Provérbios 17:28. Então a escolha é sua. Você vai continuar reagindo a cada ruído, como o mar agitado por qualquer vento? Ou vai escolher o silêncio e com ele a paz e a força de quem não precisa provar nada a ninguém? 4. A construção da fortaleza interior. Imagine uma fortaleza. Grossas muralhas de pedra, erguidas com paciência, uma sobre a outra. Do lado de fora, ventos fortes, críticas, zombarias, opiniões de todos os lados. Elas batem contra as paredes, mas não entram. Essa fortaleza é você. E ela não nasce pronta. É construída dia após dia. Cada ato de disciplina é um tijolo. Cada reflexão profunda é uma muralha reforçada. Cada valor que você decide honrar é um portão fechado contra aquilo que tenta te invadir. Se você sabe quem é, não precisa provar nada. Se você tem clareza da sua missão, então o aplauso ou a crítica não passam de ecos distantes. Ruídos que não chegam ao coração da fortaleza. Marco Aurélio escreveu: o homem encontra a paz quando não busca fugir de si mesmo. E essa é a chave. Quando você é sólido por dentro, ninguém lá fora pode te abalar. A pergunta é: você está construindo sua fortaleza? Ou ainda vive como uma casa de palha, derrubado por qualquer sopro de opinião alheia? O poder da indiferença. A maior liberdade que um homem pode conquistar é a de não se abalar com aquilo que não depende dele. Quando você entende isso, críticas perdem a força. Elogios não te corrompem e o olhar dos outros deixa de ser prisão. Epiteto ensinava: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Alguém falou algo sobre você e aquilo ficou ecoando na sua mente por horas, talvez dias. Você se sentiu injustiçado, ferido, quase escravo da opinião de outra pessoa. Mas repare, não foi a palavra que te prendeu, foi a importância que você deu a ela. A indiferença não é frieza, é força. É escolher onde colocar sua energia. É não se deixar arrastar pelas correntes do mundo, mas remar apenas na direção daquilo que realmente importa. Porque quem tenta controlar tudo, acaba controlado. Mas quem domina a si mesmo, esse é livre em qualquer lugar. 6. O preço de ouvir demais os outros. Quantas vezes você já parou diante de um sonho, de um desejo profundo, e desistiu antes mesmo de tentar? Só porque alguém disse que você não era capaz? Talvez até alguém próximo, alguém em quem confiava, jogou um balde de água fria sobre as suas vontades. É assim que muitos deixam seus sonhos irem junto com eles para o túmulo. Não porque eram fracos, mas porque deram mais valor à opinião dos outros do que à própria voz interior. Os estoicos já alertavam:
Não é o que dizem de você que importa, mas o que você escolhe fazer com a sua vida. E a verdade é dura. A cada vez que você cede à opinião alheia, está abrindo mão do seu próprio destino. Ninguém é melhor do que você. Todos temos o mesmo tempo de vida, o mesmo chão sob os pés. O que diferencia um homem forte de um homem comum são as escolhas que ele faz diante das vozes que tentam pará-lo. Daqui a 10 anos, você colherá os frutos das decisões que toma hoje. E quando esse tempo chegar, só haverá 2 possibilidades: o arrependimento de ter tentado, mesmo correndo o risco de falhar, ou a frustração eterna de nunca ter dado o passo, porque acreditou mais nos outros do que em si mesmo. E lembre-se, daqui a 10 anos, muitos dos que hoje opinam sobre sua vida talvez nem façam mais parte dela. Mas as consequências das suas escolhas vão te acompanhar para sempre. Peço que reflita com bastante atenção nessa reflexão final. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar todo mundo. Você pode gastar seus dias correndo atrás da aprovação alheia, mas no fim, o que terá ganhado? Nada além de vazio. O estoicismo nos lembra de uma verdade incômoda. A opinião dos outros é vento. Só te irá derrubar se você não tiver raízes. E é aí que entra o ponto. São pequenas atitudes no nosso dia a dia que nos transformam em verdadeiros invencíveis. Você precisa absorver diariamente o que é necessário para alcançar o que tanto deseja. O poder de mudar está nas suas mãos. Milhares de pessoas ao redor do mundo já estão evoluindo, porque aprenderam a separar o joio do trigo. E você? Vai continuar ouvindo e convivendo com quem não traz benefício algum? Ou vai se libertar dessas correntes e evoluir? Lembre-se, você tem apenas 2 escolhas. Ou se ergue como rocha, guiado por virtude e clareza, ou continua vivendo uma vida de ilusões, refém de uma opinião que nunca foi sua. A decisão é sua, e ela começa agora.